Galera, hoje eu tive conversando com o pessoal, né, que não conhece a história de Lampião e nem do cangaceiro, nem do cangaço, nem nada, e me forçou a explicar para essa pessoa que nada conhece do cangaço, de onde que originou o cangaço. A gente vê que, vamos falar de Antônio Silvino primeiramente, faz um resumo muito rápido, cara, galera, o cabra da peste. Não sei qual, um resumo muito rápido do que eu aprendi sobre o cangaço, né? No começo, não vamos nem pensar em Jesuíno Brilhante, vamos começar com Antônio Silvino, que é mais perto do Lampião, mais perto do, do que interessa historicamente, né? Da nossa geração, da geração anterior a gente, e especialmente do cangaço lampiônico, como é que foi que chegou até ali, né? Então a gente vê Antônio Silvino, eu tenho um vídeo, vou deixar o link abaixo, o vídeo do Antônio Silvino, que é muito importante, que todos os, né, as essências de bandoleiro, o bandido herói, vem de Antônio Silvino, que foi acoplado a Lampião, né? A pessoa que, o justiceiro, que foi injustiçado e tal, essa história de Antônio Silvino foi 100% transferida para Lampião, né? Isso, e o Antônio Silvino, ele foi preso, e é uma pessoa de carne e osso, todo mundo sabe quem ele é, ficou preso muitos anos, foi julgado, condenado, teve os trâmites legais, ele tem atestado de nascimento, atestado de óbito, os crimes dele foram atribuídos a ele pela justiça da época, é muito anterior a Lampião, existia justiça, sim senhor, existia investigação policial nessa época, e o Antônio Silvino, né, ele pagou pelos crimes, porque tudo que ele fez foi catalogado e ele sabia que ele era um bandoleiro procurado, né, se entregou depois de ferido, e é muito importante você ler a história do Antônio Silvino. Eu vou deixar o vídeo e o link de um livro escrito em 1900, 10 anos depois que ele foi preso, em 1914, e a gente vê que 1914 é um marco importantíssimo para o cangaço. Isso, galera, veio na minha cabeça quando eu tive que explicar o que é o cangaço para uma pessoa que nada sabia do assunto. Então, eu estou aqui aproveitando a oportunidade que eu tive que explicar para ele, colocar meu pensamento, né, em ordem para poder tentar explicar para ele da onde que surgiu o cangaço, que o cangaço não surgiu na época de Lampião, né? Todo mundo, Lampião apareceu. O Lampião não apareceu do nada, e 1914 é um marco importantíssimo para o cangaço lampiônico, e é aí que eu vou trazer para vocês o pulo do gato do cangaço, que se chama Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu foi, né, o percussor de Lampião em termos de terror, né? Em termos de ameaça, em termos de o bem e o mal, né? E a mitologia do Lampião foi criada, né, após a morte do Floro Bartolomeu, que foi o líder da sedição de Juazeiro de 1914. Já fiz um vídeo sobre isso também, mas agora estou querendo juntar a história toda. E esse vídeo eu vou deixar também, galera, a história do Floro Bartolomeu, que é interessantíssimo. E no meu livro também eu tenho sobre esse assunto do Floro Bartolomeu, que foi ele que foi, né, a pessoa que era muito mais cangaceiro, muito mais bandoleiro do que Lampião. Dá de 10-0 em Lampião Virgulino Ferreira. A história de Floro Bartolomeu é fora do eixo, né? Fora do eixo. O Caba da Peste era um médico, né, que foi ser rábula. Rábula é a pessoa que dá, que não é advogado, mas que ajuda, né, as pessoas para entrarem na justiça, etc. Então, ele foi o rábula, né, em Juazeiro do Norte, onde ele encontrou Padre Cícero e fizeram uma amizade em que o Floro Bartolomeu, ele era um aventureiro, né? Naquela época tinha muito esse tipo de pessoa, que nem o Benjamin Abraão, foi mais ou menos na mesma época que os dois se juntaram lá, e pelo que se sabe,
os dois não se entendiam. Mas eu acho que isso é conversa fiada, porque cada um tinha, né? O Flório Bartolomeu era o braço armado do Padre Cícero e o Benjamin Abraão era o secretário particular que fazia muito meio de campo com os políticos, etc., porque era um cara culto, né? Falava latim perfeitamente, era estudado, né? Que naquela época todo mundo tinha que saber falar latim. Se você fosse um médico, um advogado e tal, você tinha que ser fluente em latim, porque o jeito de pensar em latim é muito mais objetivo e pragmático do que as outras línguas que vieram depois, né? É a linguística. O latim, a pessoa já chegava no objetivo rapidamente. Para dar um exemplo, você não falava, vou para a casa de fulano, você falava assim, para a casa de fulano eu vou. Isso aí é para quem entende, vai sacar o que eu quero dizer. E o Flório Bartolomeu, ele conquistou o Ceará inteiro e fez uma revolução derrotando o governo federal esqueci o nome dele agora, falei para o Cabra da Peste lá, mas eu esqueci. É Arthur Bernardi, eu creio. Arthur Bernardi quis tirar o Padre Cícero do poder, tirar a família Accioli, que era protegida pelo Padre Cícero, do poder, e instaurar, né, a nova república lá nos Cafundé, do Cariri, etc. e tal, mais ou menos que tirando o Padre Cícero da jogada. E não aconteceu porque teve a sedição de Juazeiro, e pouca gente no cangaço conhece isso, né? Pouca gente estuda essa porra. São pouquíssimos. Esses historiadores do cangaço que a gente vê no canal do YouTube, isso aí é uma camada de, né, baixo clero, que nem diz o Cid Charles, né? O Cid Charles, eu sou um fã do Cid Charles e ele está sempre falando nos meus vídeos aqui, porque a gente tem uma simbiose, começamos mais ou menos, aliás, ele começou antes de mim, ele fez um vídeo na TV Maria Bonita, que é o único canal, não sei agora, não sei se eles estão nativos ainda, mas foi o único canal que teve peito de colocar coisas contrárias à história, né, oficial. E uma dessas entrevistas foi feita com o Cid Charles, antes dele ter canal, antes de eu ter canal, ele fez uma entrevista que foi vista por 300 mil pessoas. E essa história da sobrevida de Lampião, né, que ele tem essa história, a parte dele da história de Lampião, eu não posso falar nem que sim, nem que não. Eu só acho que se eu for acreditar em alguém aí dos pesquisadores do cangaço, eu acredito em Cid Charles, né? Eu não tenho nada a ver com ele economicamente, nem nunca combinei nada com ele, nunca nem falei com ele ou conheci ele pessoalmente, né? Eu conheço ele através dos comentários do meu canal no YouTube, onde ele foi lá falar comigo. Ele usa os meus vídeos para poder balizar a história do Lampião, sobrevida de Lampião, que eu não tenho nada contra, né? Todo mundo pode usar meus vídeos, contanto que seja para balizar uma coisa que seja, né, que tenha uma continuidade, né, que nem a história do Lampião de Buriti. Se eu for acreditar numa história da sobrevida de Lampião, eu vou acreditar no Geraldo Aguiar, né? E não ganho nada para isso, não tenho nenhum acordo com o Cid Charles. A Verlúcio Ferraz também, se for olhar, nós somos uma trinca, né? Eu e Verlúcio Ferraz, nós fomos retirados do YouTube por ação de Aderbal Nogueira. Aí todo mundo pergunta, por que você tem raiva de Aderbal Nogueira? Eis aí, o cara tirou meu canal, perdi vídeo pra caralho. Então eu não tenho que ter pena de Aderbal Nogueira, não, cara. Ele entrou de sola para me destruir, né? Só porque eu estava contestando certos pontos. E a história do cangaço é aquela história daqueles mocinhos de antigamente, filme de cowboy, faroeste, e que a pistola do cara tinha 47 tiros, quando na verdade a pistola tem 6 tiros. Então eles continuam dando tiro, né? E aquele tiro nada significa, porque os 6 tiros que ele tira, tudo de festim para começar. Então o cara não tem munição nenhuma, né, na hora
tentar balizar um argumento, ele não tem nada, é só bala de festim. Né? Você fala, pô, e quando você vê, não alcançou nada, não feriu ninguém, não fez nenhum estardalhaço, porque não existe nenhum argumento. E o que eu queria dizer para vocês, continuando agora com o Floro Bartolomeu, ele morreu no mesmo dia que Lampião foi lá receber a patente de capitão Juazeiro do Norte em 1926. Isso é uma coincidência? Ou isso foi uma coisa bolada? Padre Cícero vendo que o seu braço armado... Isso é eu falando para o cara, galera, que me perguntou hoje. Padre Cícero vendo o braço armado dele. Morreu. Ele estava cheio de inimigos, inclusive o maior inimigo dele da região era o estado de Pernambuco. Isso está nos jornais da época. Existia uma rixa muito grande entre os pernambucanos e os cearenses. O pernambucano queria utilizar aquele acordo que dava o direito das forças pernambucanas numa perseguição a cangaceiros entrar no estado vizinho, porque naquela época os estados tinham o domínio territorial deles e podia deixar ou não força de outro estado entrar, mas você tinha que pedir, né, permissão. O que aconteceu em Angico foi justamente isso, mas não houve permissão. Isso aí já é mais uma bala de festim atirada pelos historiadores. Aconteceu que o Floro Bartolomeu morreu. E o Floro Bartolomeu tem um histórico assim, é igual ao histórico de Lampião vezes 10. Pensa em tudo que Lampião fez. Multiplica por 10. Floro Bartolomeu. Ou multiplica por 20, ou até 100. Lampião era fichinha comparado com Floro Bartolomeu em termos de conquista, em termos de maldade que ele fez, em termos até de bondade que ele fazia também, porque ele era um rábula, que nem eu falei aqui, ajudava os pobres a resolver os problemas jurídicos anteriormente. E ele viu que se não fosse o fato de ele ter que ser sanguinário, ali, meu irmão, no Nordeste só tinha a caba da peste ruim. Para você estar naquele lugar ali, naquela época, e querer o poder, você tinha que fazer de tudo. Isso aí é uma realidade que a gente vê até hoje, galera, né? Aquele pessoal do Nordeste lá. E o nordestino, né, não é burro que nem as pessoas pensam que ele é, ou esses pesquisadores aí do sul de São Paulo, né? Que vão lá e dizem que eu sei mais do cangaço do que o nordestino. Por que usaram esses pesquisadores de São Paulo? Né? Porque eram acoplados à rede de televisão, novela e tudo, e precisava de alguém para fazer o meio de campo. Né? Eles precisavam, usando a história de Lampião e Maria Bonita, o amor bandido. Galera, isso tudo eu falando para o cara, para repetir para vocês. Você me desculpe, eu estou querendo fazer aqui uma análise do que eu tive que explicar, né, a minha posição e a posição do que eu vejo o cangaço para uma pessoa que nada conhecia da história, e eu estou querendo repetir, usar esse ato aqui para poder colocar as coisas no lugar e tentar explicar para aqueles que nunca ouviram falar no cangaço o que foi o cangaço. E a gente via que todos os coronéis da época tinham jagunça a seu poder, e todos eles tinham um lampião dentro dessa jagunçada. Era só botar um chapéu, né? Aquele chapéuzão, botar um óculos. É o lampião. Quem ia saber que não era o lampião? Né? A vítima é, deixa eu ver, o senhor aí, cadê o seu registro, sua carteira de identidade? O cara com a arma de óculos, esse é o lampião. Aí todo mundo, os próprios jagunços lá falando, ô lampião, o que a gente faz com esse cara? Mata ou não? Entendeu, galera? Essa era a situação. Cada coronel daquele podia usar o espectro do lampião e ninguém ia saber. Era simples assim, né? E o Padre Cícero, contanto que você fosse dentro do meio dele, da, né, confraria dele também, estava tudo certo. E você vê que Pernambuco e Ceará tinham uma rixa, né? Você vê o Manuel Neto tentou invadir lá Ceará, invadiu o Sergipe procurando cangaceiro e tal, saiu do seu estado para fazer essas coisas, Maranduba, né? Fazenda Gilo. Então, eu acredito que essas histórias de Lampião
E as grandes batalhas de Maranduba e Serra Grande foram brigas com o batalhão que existia lá do Padre Cícero, né? Porque as forças pernambucanas iam com muita sede ao pote, isso é historicamente registrado, e caíam em emboscadas. Caíram em duas emboscadas bravas, né? Que é Maranduba e Serra Grande, e tiveram baixas inacreditáveis porque foram com muita sede ao pote e a armadilha das forças cearenses. Aí você vai falar, o Lampião estava lá em Serra Grande, em Maranduba. Não sei dizer, galera, pode ser que sim. Eu só sei que esse Lampião que estava em Serra Grande, em Maranduba, não era o mesmo que estava em Angico.